Boa noite, meus irmãos. Paz do Senhor Jesus. Amém. Eu te agradeço. Glória a Deus, porque estamos mais uma vez na presença do Senhor, na casa do Senhor. E é tão bom saber. Nós não estamos aqui perdendo tempo. Não. Nós sabemos, nós temos a certeza, a convicção de que nós temos convidados abençoados aqui, mas o maior convidado dessa noite chegou antes de todo mundo. Jesus se faz presente aqui em nome do nosso Senhor. Amém? Posso crer? Levanta a mão e diga glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, meus irmãos. É uma honra, uma satisfação rever o pastor Guilmar. Fiz parte da sua turma em 2012, lá no seminário de Goiânia. Muito bom rever aqui. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Vamos à palavra do Senhor. Abra, por favor, em Êxodo, capítulo 25. Êxodo, capítulo 25. Glória a Deus. É o segundo livro da Bíblia. Depois de Gênesis. Depois de Gênesis, o próximo livro é Êxodo, o segundo livro da Bíblia Sagrada. Amém? Dá uma olhadinha para o lado, se tiver alguém sem livro, parece macarrão. Deve uma carona comigo aqui. E vamos juntos ler a palavra de Deus. Hoje a tecnologia ajuda bastante, né? Muita gente tem Bíblia no celular. Isso é muito bom também. Bom que é fácil comigo. Quem achou que achei? Achei! Glória a Deus. Êxodo 25, versículos 8 e também versículo 9. Vamos ler isso assim: E farão para mim um santuário, para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo que eu mostrar a você como modelo do tabernáculo e como modelo de todos os seus móveis. Assim mesmo vocês o farão. Vamos ler novamente 8. E farão para mim um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Amém? Já oramos. Deus é louvado. Oração não vejo mais. Feche os seus olhos mais uma vez. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós consagramos e também dedicamos este momento ao Senhor. Nós queremos, ó Deus, ardentemente ouvir a Tua doce voz falando conosco nesta noite. Amém. E por isso, ó Deus, nós abrimos os nossos corações. Nós nos derramamos diante da Tua presença, porque estamos sedentos pela mesma. E em nome de Jesus, nós, a Tua igreja, te pedimos: fala conosco. Espírito Santo de Deus, ministra as nossas vidas nessa noite. Ô Espírito Santo, me ajuda a glorificar a Jesus Cristo aqui neste lugar. Não é capricho, é dependência. Eu dependo do Senhor nessa hora. Que o Senhor venha me usar, não para a minha honra, não para a minha glória, mas para a honra e glória do Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, todos os visitantes presentes nesta casa, nesta noite abençoada. O objetivo da palavra a ser ministrada nesta noite é fazer a igreja do nosso Senhor
entender com muita profundidade o que cada um que aqui está é em Cristo, e também o que Deus espera da sua igreja, o que Deus espera do seu povo, o que Deus espera de cada um de nós. Quando nós vamos para o livro de Gênesis, lá no seu primeiro capítulo, e ao observar a história da formação do homem, nós percebemos claramente que desde o princípio, o desejo que havia no coração de Deus em relação à espécie humana era algo muito além do que a nossa limitada mente consiga imaginar. Porque quando Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, façamos o homem à nossa imagem, nos fala de aspecto, conforme a nossa semelhança, nos fala de natureza. Ou seja, Deus, ao formar o homem, Ele pensou, Ele projetou, Ele planejou algo perfeito. Quando Ele olhou para mim, quando Ele olhou para você, quando Ele olhou para todos os seres humanos que já passaram por esta terra, Ele pensou em perfeição. É por isso que lá no Salmo 8, no versículo 9, o salmista diz assim: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem mortal para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites. Agora preste atenção às palavras de Davi: fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Glória a Deus. Lendo esta palavra, meu irmão e minha irmã, nós podemos chegar à seguinte conclusão: que o homem, ao ser formado por Deus, assim foi para que o mesmo fizesse a diferença onde quer que esteja. Mas o que acontece? Muitos pensam que fazer a diferença como cidadão nesta terra tem a ver com grandes cargos, tem a ver com títulos, tem a ver com reconhecimento. Ou quando nós falamos em fazer a diferença como servo de Deus, que somos, muitos pensam em grandes líderes cristãos em evidência. Muitos pensam em pastores de grandes igrejas. Muitos pensam em presidentes de ministérios pujantes que diariamente levantam-se por todo o mundo. Mas eu posso afirmar com muita certeza, eu posso afirmar à igreja do Senhor com muita convicção, que o Senhor trouxe você a este lugar nesta noite para te fazer entender que você, como servo de Deus, foi chamado para fazer a diferença neste tempo em nome de Jesus Cristo. E nós vamos ser desafiados aqui nesta noite a termos mais comprometimento com a causa do reino de Deus, como também ter uma vida mais fiel diante do nosso Senhor. Olha aqui para mim. Nós temos aqui
aqui Deus falando com Moisés. E antes de chamar Moisés, sempre que alguém tinha uma experiência teofânica, ou seja, uma experiência quando Deus ele se manifestava, as pessoas ficavam aterrorizadas. Alguns achavam que morreriam porque tinham visto o Deus de Israel. E eu acho maravilhoso que dentro deste contexto, o próprio Deus ele busca uma solução para esse problema. E o que Deus faz? Ele encurta a distância entre Ele, Deus, e nós, homens. E daí então Ele toma a decisão de descer e habitar no meio do seu povo, a quem Ele escolheu. E aí Deus então Ele ordena e orienta os detalhes da construção de um tabernáculo para que o próprio Deus pudesse habitar no meio do seu povo. E falar, queridos, sobre o tabernáculo nos traz lições pedagógicas preciosas que nós podemos aprender muito aqui nesta noite, como por exemplo, a primeira iniciativa foi a escolha da matéria-prima predominante, que era a madeira. Diga, a madeira. Deus escolhe madeira. E Ele escolhe a madeira de acácia. Eu acho que eu já falei sobre isso aqui. Nenhum profissional que mexe com madeira, com essa matéria-prima, nenhum marceneiro indicaria essa madeira. Por quê? Porque é uma madeira muito dura, uma madeira repleta de nós, uma madeira que não tinha a qualidade dos cedros do Líbano ou do cipreste. Mas mesmo assim Deus escolhe a madeira de acácia. Por quê? Porque Deus não escolheu outra madeira. Porque Deus não escolheu uma madeira mais nobre, uma matéria-prima com mais qualidade. Porque tudo isso tem um significado para nós. A madeira dura, retorcida, cheia de nós, é um símbolo da nossa natureza pecaminosa, extremamente difícil de ser trabalhado. E aí Moisés teve que sair com um machado de punho, derrubar algumas árvores. E a palavra de Deus ela é tão maravilhosa, ela é tão impressionante, que até nesse pequeno detalhe nós podemos aprender algo poderosíssimo. E o que você pode aprender com isso? Antes de qualquer uma que ser a aplicação de Deus, é necessário morrer para este. Quantos estão dispostos a morrer aqui nessa noite? Alguns olharam assustados para mim. Será que eu saio daqui vivo? Vivo para Deus você sai, mas hoje você sai daqui morto para o mundo, para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso Paulo escreveu aos Romanos no capítulo 8, versículo 10: se porém Cristo está em vocês, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. O mesmo Paulo escreve aos Gálatas no capítulo 2, versículo 20: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim.
Sendo assim, queridos, todos nós somos desafiados a adotar um padrão de vida excelente. Eu e você somos desafiados a adotar uma prática cotidiana que espelhe o caráter de Cristo em nós. O mundo, ao olhar para mim e para você, que formamos a igreja de Jesus Cristo, precisa ver o próprio Cristo em mim e em você. E assim será, para a honra e para a glória do nosso Deus. Quando creem, levantem a mão e digam glória a Deus. Outro fator importante, queridos, é que Deus manda Moisés fazer o engate nessas tábuas. Aqui, ó. Por quê? Olha para quem está ao seu lado. Só dá uma olhadinha, não vai falar nada. Está vendo essa pessoa do seu lado direito, esquerdo, sua frente, trás de você? Você não está apenas ao lado dessa pessoa. Nós não estamos apenas ao lado um do outro. Nós estamos e precisamos permanecer dessa forma, aliançados uns com os outros. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Isso significa, isso representa que nós pertencemos uns aos outros, porque somos membros de um só corpo. E por mais simples que essa pessoa que está do seu lado seja, talvez ela não está no mesmo nível social que o seu. Talvez a conta bancária dela não é tão abençoada quanto a tua. Toma posse. Mas todos aqui têm a mesma importância. Glória ao Criador de todas as coisas. Porque nós somos membros do mesmo corpo, do corpo de Jesus Cristo, no qual Ele mesmo é o cabeça. Amém. Por isso, olha de novo para essa pessoa que está do seu lado e agora diga assim: eu preciso de você. Eu preciso de você, meu pastor. Não dá para desprezar. Não dá para se achar melhor do que ninguém que aqui está. Eu não sou melhor do que ninguém. Pastor Carlos não é melhor do que ninguém. Pastor Vilmar não é melhor do que ninguém. Os olhos de Deus estão aqui nesse lugar, amém? Deus é louvado. E quando Ele olha para essa casa, para essa igreja, Ele enxerga todos da mesma forma. Amém? Todos têm a mesma importância para Ele. Todos têm o mesmo significado para Ele. Todos foram alcançados através do sacrifício do Filho dele, que morreu naquela cruz para nos dar a vida eterna. Amém. Depois então, Deus orienta Moisés a colocar essas tábuas em pé. Repita, em pé. Em pé. Na vertical e não na horizontal. O que isso representa? Primeiro plano, posição de combate. Aleluia. Precisamos tomar a nossa posição de combate, porque nós formamos a igreja vitoriosa de Jesus Cristo, nós fazemos parte do exército de Deus, e a palavra do Senhor nos garante que as portas do inferno não podem prevalecer contra esta igreja. Glória a Deus. E nós precisamos entender que nós somos quem vamos até as portas, não são as portas que vêm até nós. Posicione-se. Você é soldado de Cristo. E você pode ter certeza de uma coisa: que você é um soldado mais do que
vencedor, para a honra e para a glória do Senhor. Ainda que você experimente alguns reveses, ainda que você experimente algumas aflições desta vida, ainda que você experimente algumas dores, ainda que você sofra algumas derrotas, tenha certeza de uma coisa: lá na frente, lá no final, a tua vitória é certa, a tua vitória está decretada, a tua vitória é garantida, para a honra e para a glória do Deus Todo-Poderoso. Amém? E outro fator importante que eu quero trazer: porque precisamos permanecer em pé. Tem pessoas aqui, o Senhor fala comigo, que entraram aqui rastejando, pessoas que estão vivendo prostradas, caídas, suplantadas pelas feridas da vida. Mas Deus manda te dizer que Ele não quer te ver assim. Deus manda te dizer que Ele estende a poderosa mão dele sobre a tua vida nessa noite e te levanta. Você pode até ter caído, mas o chão não é o teu lugar. Podem ter jogado você no fundo do poço, mas o fundo do poço não é o teu lugar. Olha para cima, levante-se. Lá em Provérbios 24:16 diz: se 7 vezes o justo cair, não ficará prostrado, porque de todas elas o Senhor Deus o levantará. Deus te trouxe hoje aqui para te levantar, meu irmão, minha irmã. Glória a Deus. Você não vai sair daqui se arrastando. Amém. Você não vai sair daqui de cabeça baixa, não. Mas você vai sair daqui ocupando a tua posição. Eu faço parte da igreja vitoriosa de Jesus Cristo. Eu faço parte do exército do Deus Todo-Poderoso. Eu sou príncipe do Rei da Glória. E eu vou andar de cabeça erguida. Eu vou permanecer em pé. Eu vou enfrentar todas as lutas, todas as dores, todos os problemas, sabendo que a minha vitória já foi conquistada na cruz do Calvário pelo meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém? Vocês estão aí, né? Deus é louvado. Amém? Deus é louvado. Vamos lá. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui rapidinho, nem não parece. Tem um povo aí que faz parte da nossa vida, lá numa pequena cidade dos Estados Unidos, que já vai fazer um mês que esse povo está lá, não sem parar, gente. Coisa linda. Coisa linda. Hoje é sim, dia 8 agora faz um mês que esse povo está lá, 24 horas, sem parar, adorando a Deus, ouvindo a voz do Senhor, glorificando o nosso Deus. E a polícia foi convidada para ir lá encerrar. Não deram conta. Está vendo? A oração está pegando fogo. Os policiais vão se sentiram converter. grande. Glória a Deus. Pastor, Promete não olhar para barreira lá mim. para entrar. Promete não olhar para o relógio hoje. E se essa mesma unção cair hoje aqui? Alguém pode até ir embora, eu fico. Porque eu preciso deixar de ser hipócrita. A gente canta: uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Aí quando o pouco passa 10 minutos, eu vou lá tomar um microfonezinho. Você está no melhor lugar da tua vida. Oh, aleluia. Enquanto a equipe de louvor estava ministrando, eu já sentia a presença de Deus poderosamente aqui. Aleluia. Que eu possa habitar todos os dias nos atos do Senhor, porque vale mais um dia nos teus atos do que 1000 dias em outro lugar. Amém. Amém. Vamos lá. Logo a seguir, Deus ordena que Moisés edifique essas tábuas em cima de uma base de prata. Base de prata. Diga, base de prata. Base de prata.
Por que base de prata? A base de prata é o símbolo da redenção entre nós e o mundo. A cruz de Cristo é o nosso divisor. Você está no mundo, nós estamos no mundo, mas talvez você não saiba. Mas eu te digo hoje aqui, que você está aqui só de passagem. Você não pertence a este mundo. A igreja é formada por pessoas que foram verdadeiramente tocadas pela mensagem da cruz, por pessoas que foram transformadas e que receberam um coração novo. Mas não apenas isso. Isso apenas faz parte da nossa história. A igreja do Senhor, ela é formada por pessoas que entendem que não são deste mundo. E quando nós temos este entendimento, preste atenção, nós temos a certeza, a convicção que tudo neste mundo é passageiro. E por isso nós não devemos colocar os nossos olhos naquilo que é passageiro. Por quê? Porque nós somos chamados por Cristo para fazer parte da pátria celestial. O sacrifício de Cristo não foi em vão. A cruz é o nosso divisor. Em Cristo nós temos um fundamento que aponta para um reino que não é deste mundo, um reino muito superior. E o rei deste reino está acima de todos os reis. Ele é o rei dos reis, ele é o Senhor dos senhores, ele é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aplauda o Senhor nesta hora. Tabernáculo totalmente edificado, as paredes de tábua encaixadas umas às outras, sobre a base de prata. E então, depois que o tabernáculo estava completamente edificado, as pessoas olhavam, mas viam o quê? Viam a casa. Viam as deformações, as tortuosidades, viam algo imperfeito, como já disse, símbolo da nossa natureza pecaminosa. Mas Deus continuou orientando Moisés. E Deus disse para que Moisés revestisse todas as paredes de tábua com ouro puro. Ouro puro. Diga ouro puro. Oh, amados. E isso é tão maravilhoso, porque o ouro, ele nos fala da glória de Deus derramada sobre a graça, que sou eu, que é você. Entendeu? Amém? O ouro aqui representa a nossa justificação. Por isso Paulo escreveu aos Romanos no capítulo 3, versículos 23 e 24: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quantos carecem da glória de Deus hoje aqui? Aleluia. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo
vê o ouro, vê a glória de Deus. E aí, eu e você somos vistos com o aspecto da justiça de Cristo nos cobrindo. Porque estamos em Cristo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Amém. As pessoas veem o aspecto da justiça de Cristo em você, porque você é morada de Deus. Glória a Deus. E aí Romanos 8, 1 e 2 diz: portanto, agora já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Glória. O teu corpo vai descer na sepultura, mas lembra que eu falei que você não pertence a este mundo. O teu espírito estará com Deus Todo-Poderoso, porque você foi liberto da lei do pecado e da morte, para a honra e para a glória do nosso Deus. Amém. 3 coisas, bem rápido para vocês. No tabernáculo havia 3 áreas muito importantes que eu preciso descrever nessa noite. Primeiro, havia o pátio exterior, onde ficava o altar de bronze, que era o altar do sacrifício, e ao lado a bacia com água. Para você decorar, diga altar de bronze, que era o altar do sacrifício, e a bacia com água. Sabe o que nós podemos aprender com isso? Isso nos mostra que é impossível ser morada de Deus, é impossível ser habitação de Deus sem antes passar pelo altar do sacrifício, sem antes passar pela cruz, onde o sangue inocente foi vertido, onde o juízo de Deus era aplicado sobre o pecado. Mas lá no pátio, além do altar do sacrifício, tinha também o quê? Você repetiu. A bacia com água. Diga, a bacia com água. Sabe o que isso representa? Sabe o que isso significa? Quando você passava pelo pátio, a próxima parada era o lugar santo. E para entrar no lugar santo era necessário se lavar. E a bacia estava ali para representar a santificação. Ou seja, quem passou pelo altar do sacrifício, quem passou pela cruz, precisa continuamente ser purificado. Sede santos em todo o vosso proceder. Mas em Apocalipse nós lemos: quem é santo, santifique-se ainda mais. E nessa noite, tenha certeza disso, é noite de purificação. Quem sabe algumas coisas não estavam acontecendo na tua vida, porque havia alguma mancha. Talvez as tuas vestes não estavam totalmente limpas, mas nesta noite o Espírito do Senhor vai se mover poderosamente no nosso meio, e haverá um grande mover aqui, e todos nós sairemos daqui para a honra e para a glória dele, purificados, santificados e tendo livre acesso à presença de Deus, e todas as coisas que a presença dele garante para mim e para você, em nome de Jesus Cristo. Amém. Quer falar, pastor? Pode falar. Você falou sobre o tabernáculo. Então tem aquele detalhe do
Isso. Aqui, ó. Não sei se está para todos enxergar. Aqui está o altar do sacrifício, onde os animais eram queimados. E vocês repetiram comigo que logo ao lado a bacia com água. Então, assim que os sacrifícios eram queimados, aqui se vinha, lavava-se as mãos para entrar na tenda, no lugar santo, para oferecer adoração, gratidão ao Deus. Aqui está maior, o altar do sacrifício e a bacia com água. E aqui o lugar santo. E logo a seguir, que eu falo mais à frente, o lugar santíssimo, o santo dos santos. Pastor, a bacia com água não é só para lavar o pé, não? Vamos lá, vamos em frente. No lugar santo havia 3 objetos: a mesa com os pães da proposição, o candelabro e o altar de incenso. Quantos estão aprendendo? Estão sendo claros, irmãos? Amém. Então diga, repita: mesa com os pães, o candelabro e o altar de incenso. Irmãos, esses 3 objetos apontam para quem? Apontam para a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Por que a mesa com os pães? Porque Jesus é o pão da vida. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Mas quem comer deste pão terá vida eternamente. Quantos querem deste pão aqui? Levanta a mão em nome de Jesus. Aleluia. O candelabro, ele também aponta para a pessoa de Jesus Cristo. Por quê? O candelabro iluminava aquele ambiente. Isso nos faz lembrar que Jesus, ele é a luz do mundo. E quem nos segue não anda em trevas. Amém. Aleluia. Não tropeça, não cai, porque não anda na escuridão, porque é guiado pela luz que é Jesus Cristo. E lá tinha também o altar de incenso, que também aponta para a pessoa de Jesus Cristo. Por quê? Porque o altar de incenso ele fala que Jesus Cristo é aquele que ofereceu o perfeito e agradável sacrifício que subiu como cheiro suave ao nosso Deus. Esse sacrifício ele subiu a Deus de tal maneira que alcançou a mim e a você hoje aqui. Todos que passaram pela cruz passaram pelo altar do sacrifício. Todos que foram santificados, purificados com água, agora entram para adorar, sendo fortalecidos pelo pão vivo que desceu do céu. Amém. E oferecem a Deus o seu corpo. Isto aqui não é apenas uma simples reunião. Isso aqui não é uma mera reunião. Isso aqui não é um simples agrupamento de pessoas. Tudo isso aqui resume-se ao culto de adoração, de louvor e de ações de graça ao Deus que fez tudo por nós e continuará fazendo em nome de Jesus Cristo. Daí o incenso chega ao trono de Deus. E quando eu pensei nisso, queridos, olha como isso é profundo. O nosso culto ele une o altar da terra com o trono do céu. Nós que somos imperfeitos, nós que somos falhos, nós que somos a cássia, com suas deformações, com suas tortuosidades, ainda assim a fraqueza humana é somada à onipotência divina,
lugar santíssimo, o santo dos santos. Repita, o santo dos santos. O santo dos santos era separado por uma grande cortina, que só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. Lá dentro, no desenho está, depois se tiver curiosidade eu posso mostrar para você, ficava a Arca da Aliança. A Arca da Aliança é símbolo de Cristo. Presta atenção, símbolo de Cristo, mas ela era feita também com a madeira de acácia. Mas a acácia não representa eu, não representa nós. Ela era revestida de ouro também. A tampa, o propiciatório, completamente de ouro. Agora preste atenção, isso representa o que a acácia, que Jesus se fez homem, que Jesus se fez carne. Ele assumiu a forma humana, por isso a acácia, mas revestida de ouro, porque Jesus é o próprio Deus. Ele é o resplendor da glória de Deus. Ele é a expressão exata do Deus Pai. Ele é o sacrifício de Deus perfeito, o sacrifício perfeito de Deus. Ele é completamente obra de Deus. E quando o sumo sacerdote entrava neste lugar, apenas uma vez por ano, para oferecer sacrifícios, ali, naquele lugar, a glória de Deus se manifestava. Aleluia. Eu vou falar de novo. Quando o sacerdote entrava ali uma vez por ano, ali naquele lugar, a glória de Deus se manifestava. Amém. Eu quero 5 minutos no máximo resumir essa palavra. Por que eu trouxe tudo isso para vocês? Prepare-se. Aperte os cintos. Deus vai te pegar agora. Tudo isso aqui que eu apresentei para vocês é um símbolo, aponta para algo. Tudo isso que eu falei representa a igreja de Jesus Cristo, nos representa. E quando eu falo a igreja de Jesus Cristo, eu não digo a organização, o CNPJ que a maioria das igrejas tem, o estatuto e regimento interno que cada igreja tem, não. Quando eu digo que tudo isso representa a igreja de Jesus Cristo, eu estou falando do organismo igreja, eu estou falando do corpo de Jesus Cristo. Deus ordenou que Moisés edificasse o tabernáculo para ele, porque o desejo de Deus era manifestar a sua glória dentro deste tabernáculo no meio do seu povo. Amém. E aí eu faço uma pergunta para a igreja do Senhor nessa noite: de que forma nós temos vivido? Responda para você mesmo de que forma você tem vivido. Quando nós olhamos para a história, querido, desde os primórdios, desde o princípio da criação, nós vemos o inimigo se levantando contra o propósito de Deus, contra os planos de Deus. E dentro deste plano está você. Dentro deste plano está você. Amém. É por isso que o inferno odeia tanto a igreja de Jesus Cristo. É por isso que o
diabo tanto te odeia. Mas eu quero te dizer, nesta noite, em nome de Jesus Cristo, que os planos de Deus não podem em vão ser frustrados. Aleluia. Eu quero te dizer nesta noite, em nome de Jesus Cristo, que as lutas virão, os problemas virão, as batalhas virão, mas não nos destruirão, porque nós fazemos parte dos planos excelentes de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Mais tarde, foi edificado um templo lindo ao Senhor. Não era mais algo móvel, esse tabernáculo era móvel. Onde eles iam, eles levavam, montavam, desmontavam, ia para outro lugar, montava de novo, desmontava. Mas anos depois foi edificado um templo móvel. Desculpa, um templo fixo, lindo, suntuoso. Mas aquele povo pecou contra Deus. E aquele povo foi levado cativo para a Babilônia. E lá ficou por muito tempo. E aquele templo foi destruído. E depois de muitos anos no cativeiro, o Senhor levanta o profeta Ezequiel. E para mostrar a Ezequiel a condição que estava Israel, ele põe Ezequiel diante de um vale de ossos secos. Sabe quando a situação está muito crítica para você, você diz assim: a esperança é a última glória? Quem aqui já disse isso? Sabe como eles estavam? Situação tão crítica que eles não diziam a esperança é a última que morre. Eles diziam assim: pereceu a nossa esperança. Mas quando Ezequiel estava ao redor daquele vale de ossos secos, o Senhor disse assim a Ezequiel: poderão reviver esses ossos? Ezequiel olhou e disse: Senhor, tu sabes. Eu não sei, mas tu sabes. Aleluia. Dizem os estudiosos que a tradução original seria mais ou menos assim: Senhor, se o Senhor quiser, pode. Sabe este momento difícil que você está passando? Se o Senhor quiser, Ele pode mudar nessa noite. Essa luta, esse desespero, esse choro. Oh, Jesus. Se o Senhor quiser, Ele pode mudar nessa noite. Aleluia. Daí o Senhor disse a Ezequiel: então profetiza e diz a esses ossos, que loucura, profetizar para você. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. A palavra de quem? Não era do Ezequiel? Era de quem? Senhor. Do Senhor. Sabe essa palavra que está sendo ministrada hoje aqui? Ela não é minha, ela é do Senhor. Porque Deus não tem compromisso com a minha palavra. Deus tem compromisso com a palavra dele. E a palavra dele está sendo liberada sobre a tua vida nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. E quando essa palavra é liberada, as portas do inferno não podem prevalecer. Amém. Cadeias são quebradas. Aleluia. Muralhas caem. Os gigantes caem. O Senhor te levanta e glorifica o nome dele na tua vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Fique em pé. Glória a Deus.
das lamentações. O inferno achou que tinha experimentado uma grande vitória, mas o inferno se enganou redondamente, porque o Senhor disse que não habitarei em templos feitos por mão de homens. Ele escolheu habitar em mim, Ele escolheu habitar em você. Por isso o diabo quer destruir a tua vida, por isso o inferno quer te colocar no chão, quer te derrubar. E quem sabe até conseguiu destruir algumas áreas da tua vida, mas o vento de Deus está soprando aqui nessa noite. Glória a Deus. Deus é malvado. Aleluia. Feche os olhos. Aleluia. Tem pessoas sendo. Pode aumentar o livro. Meu Deus. Você não consegue nem orar. Meu Deus. Tamanha luta. Fala a Deus. Se sentir chorar, chore. É Deus purificando o templo. Meu Deus. Ele vai colher tuas lágrimas. Meu Deus. Aleluia. Alguns nem conseguem mais chorar. Oh Deus. Pereceu a minha esperança. Eu fui ali
vento está soprando. O vento está Amém. soprando. O vento está soprando. Aleluia. O vento está soprando aqui neste lugar. Aleluia. Glória, glória. Aleluia. O que é isso aqui? O que ela parece? Então ela foi feita, projetada para conter o quê? Se a mão estiver dentro dessa luva, não faz sentido. Assim é você. Você é imagem. Assim como a luva é imagem da mão. Você não só é imagem, você é imagem, aspecto parecido. E semelhança tem a mesma natureza de Deus. Glória. Glória. Você foi feito para conter Deus dentro de você. Alguns tempos entraram aqui nesta noite, cheio de tantas coisas, menos de Deus. Mágoas, rancores, sentimentos lançados por este mundo, lançados pelo nosso meio. Mas o tempo foi limpo nesta noite. O tempo foi purificado. E a presença de Deus repousa no teu interior. Em nome de Jesus. Coloque as duas mãos sobre o coração. Deus, eu te louvo, eu te adoro, Senhor. Aleluia. Como foi cantado aqui, o Senhor é fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és bom. E a tua bondade nos seguirá, Senhor. Aleluia. Obrigado pela tua presença, Senhor. Aleluia. Se no êxito o Senhor esteve no meio daquele povo. Um certo dia o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aleluia. Mas o teu filho foi assunto aos céus. Mas antes de ir, ele disse: não nos deixarei sós. Eu vos enviarei o Espírito da promessa, o Espírito Santo Consolador, que habita não mais no nosso meio, Amém. mas habita em nós, em nós, em nós. Por isso nós te louvamos, nós te exaltamos e te adoramos para sempre, em nome de Jesus. Se você pode, aplauda bem forte ao Senhor.